Graças a Deus por isso. Amém, Jesus? Irmãos, estamos entendendo a importância da perseverança aqui nesta terra. Muita gente perde oportunidades, muita gente deixa de receber bênçãos, muita gente boa de Jesus deixa de avançar, derrubando tropeços, derrubando barreiras, por falta de perseverança. A perseverança é um fator essencial que compõe o caráter de qualquer ser humano. Como nós vimos semana passada, no caso da parábola do juiz Inico, se aquela senhorinha, aquela viúva, que ficou ali no pé do juiz, faça-me justiça, excelência, seu juiz, me faz justiça, eu tenho um adversário, meu problema está nas tuas mãos, oh, faz justiça, me faça justiça. E Jesus diz claramente que o juiz não a atendeu porque ele era humano, porque ele quebrantou o coração, ele resolveu atendê-la para que ela não o incomodasse mais. Então, você vê que ela recebeu a bênção dela, o direito dela, porque ela persistiu. Muito bem. Hoje nós vamos avançar, irmãos. Se toda pessoa que aceitasse a Jesus entendesse o que é consagração a Deus. Meu Pai, você pode imaginar um ser humano mortal, cheio de falhas e erros, se oferecer a Deus e Deus receber, e Deus usar a pessoa, e Deus abençoá-la, e Deus atentar, olhar para ela, e Deus cuidar, ele ou ela. Mas você pode ter certeza que Satanás fará de tudo para que nenhum cristão se consagre a Deus. Satanás sempre vai atuar e tentar impedir que um cristão se consagre a Deus. Vou te fazer algumas perguntas. A exemplo disso, quem de vocês aqui, dos senhores, nos primeiros dias de conversão, teve uma dificuldade imensa de participar de cultos? Ou aqui, onde você se converteu, quem tinha dificuldade, coisas aconteciam, pneu do carro furou, faltou dinheiro da passagem, e agora, meu Deus, chegou alguém na hora de eu sair para o culto. Quem tinha dificuldades? É uma das táticas do bicho, porque ele não conseguiu impedir a conversão, mas ele vai tentar impedir a comunhão. Porque quando o cristão alcança uma comunhão do Espírito Santo, Jesus diz, através de Paulo, se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. E Deus vai guiar como? Através da sua palavra no coração. Então Satanás, ele tenta impedir de todas as maneiras que um cristão se ofereça a Deus. Ele tenta impedir os cultos, tenta impedir de cultuar, tem dificuldade para chegar ao culto, principalmente os novos convertidos. Principalmente os novos convertidos encontram muita dificuldade nos primeiros dias, se não houver alguém que os oriente bem, que ajude em oração, que esteja ali firmado para que Satanás não jogue as suas setas ou não tente rodear e embaraçar. E hoje nós vamos contemplar o que foi a perseverança de um homem que é conhecido na Bíblia como pai na fé, Abraão. Mas você vai ver que coisa tremenda a perseverança dele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A parte que nós vamos contemplar é relativamente longa, mas é muito importante, é o capítulo 15. E nós vamos nos primeiros do versículo 1 ao 19, mas vamos dar as paradinhas necessárias. Bom, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Dá uma paradinha. Veja como Deus se apresenta a Abraão aqui, pela palavra.
Eu acho muito interessante que muitos cristãos hoje criam assim uma certa fantasia e alguns dizem assim, eu queria ter sido Abraão, porque Deus aparecia a ele face a face. Apareceu em forma de anjos. No caso de Sodoma e Gomorra, quando Deus falou, quando apareceu a ele, era Jesus ali, mas estava na forma de anjos. Moisés, no deserto, uma nuvem cobria todo o arraial do povo de Israel, e uma voz saía daquela nuvem, era Deus falando. A nuvem era o próprio Deus protegendo aquele povo contra o sol escaldante e abrasador do deserto. Uma coluna de fogo ia na frente para abrir caminho, para guiá-los no deserto. Não havia caminho nem estrada. Aqui Deus falou com Abraão, e você vai ver logo a seguir que acontece a mesma coisa. Então, versículo 2. Então disse Abraão, Senhor Deus, Senhor Jeová é Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. O 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Então dá uma paradinha. Novamente você vê no versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele. Gente, vamos acabar com essa fantasia religiosa, irmãos, porque muita gente fica tão aquém do seu espaço com Deus, da sua comunhão com o Espírito de Deus, das suas próprias bênçãos como filho, porque fica com essa fantasia religiosa. Não, se Deus aparecesse aqui no meu quarto, se Ele se materializasse, se eu visse um anjo, se Ele usasse uma pessoa para ficar falando comigo toda hora. Não, irmãos, veio a palavra do Senhor, a palavra está escrita. Nós temos que apanhar esta palavra e colocá-la dentro do coração. Muitos dos senhores, muitos de vocês já tiveram uma experiência com o Espírito Santo fantástica. Um momento de tristeza, de dor, de angústia que você passou, e você está numa busca, e de repente, quando você nem esperava, um pedacinho de um versículo ou uma canção subiu dentro de você, subiu como que por dentro do seu peito, e aquilo te deu uma paz incrível. Aquela palavra, aquele versículo te acalmou, ou te deu uma direção. Com quem já aconteceu isso? Então pronto, a palavra do Senhor falou com você, porque você guardou essa palavra no coração. Por que Deus disse para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, medita. Ou seja, vai remoendo isso, vai remoendo o que eu estou te falando, vai guardando a palavra no seu coração. Jesus, antes de voltar para o céu, preparando os seus discípulos, ele disse que o Espírito Santo viria e que quando ele viesse, habitaria neles, com eles, e os faria lembrar de tudo quanto ele havia falado. Olha o Espírito Santo fazendo a pessoa lembrar da palavra, palavra que fortalece, palavra que faz tomar atitude, palavra que inspira, literalmente para uma saída, até para uma oração. Quem veio falar com Abraão? A palavra de Deus. Então, irmãos, se o cristão hoje der a mesma atenção à palavra de Deus, como esses homens lá do passado deram, o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, vai habitar na sua vida. Às vezes a relação do cristão com Deus, irmãos, é meio fria. Por que às vezes a relação do cristão fica meio fria? Porque muitas vezes o cristão trabalha demais com os pensamentos, com o olho natural. Se eu visse, como eu disse, se Deus aparecesse, e se perde. Deus é Espírito, irmãos. Ele trabalha sobre a palavra dele. Então é a palavra que nós devemos colocar no coração e orar a Deus, que é Espírito. Ele diz, eu velo sobre a minha, vamos lá? Palavra para cumprir. Então o que aconteceu com Abraão? A palavra veio a ele, Deus prometeu o filho, e no versículo 6 diz que ele creu. Mas nós vamos ler o 4 e o 5 novamente. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro.
Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe. Está vendo, irmãos? Aqui nesse texto, nessa parte, ele não viu um anjo, ele não viu Deus em carne, ele não viu Jesus em pessoa física, ele ouviu a palavra. Ele atendeu ao que Deus falou. Então ele creu. E porque ele creu na palavra de Deus, isso já foi lhe imputado como justiça. Ele foi considerado justo aos olhos de Deus. Então aqui começa uma nova etapa na vida de Abraão, porque primeiramente Deus o tirou da cidade de Ur dos Caldeus. Passa-se um tempo, agora Deus vem falar com ele, promete o filho. Então agora Abraão tem uma promessa. Diga, uma promessa. E você já tem uma promessa de Deus no seu coração para a sua bênção? Você tem uma promessa de Deus para alimentar a sua fé sobre ela, para que você alcance? É isso que vai fazer você agradar a Deus. Irmãos, quando pessoas ouvem a palavra de Deus e não dão crédito, isso é tenebroso. Porque Deus não vai dar atenção a quem não dá atenção à palavra dele. Então Abraão chamou a atenção de Deus porque ele creu. Deus então o considera justo. Só que esse momento não vai parar aqui. Além da promessa feita a Abraão sobre o filho, Deus quer um pacto com Abraão. Então continuando, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dares a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, ou seja, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Dá uma paradinha aqui. A partir do momento que Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, que nasceu como menino, o verbo que se fez carne, como diz o Evangelho de João, esse é o maior mistério para quem não encontrou Jesus ainda. Porque muita gente pensa no menino, mas não sabe que ele sempre existiu na forma de verbo, palavra. E que pela palavra, todas as coisas existentes foram criadas. Você vê que plano de Deus de fazer o filho vir ao mundo, nascendo como um menino, sendo ele Senhor de tudo. Antigamente, antes de Jesus vir ao mundo, Deus havia instituído os sacrifícios em animais. Aqui o próprio Deus disse a Abraão o que ele deveria fazer. Então ele vai e faz tudo que Deus lhe mandou direitinho e certinho, sem falhar em nada. É bom sabermos, irmãos, curiosidades a respeito desses sacrifícios que eram feitos em animais, nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo. Em regra, a maioria era feita de madrugada. Era como um sacerdote, o Abraão era o sacerdote da sua família. E ele então sobe a montanha, e ele vai lá preparar o altar, e ele vai fazer a disposição dos animais como Deus mandou. Então tudo isso antes de Jesus ir ao mundo. A partir do momento que Jesus veio ao mundo e foi ao Calvário, e derramou o seu sangue, e recebeu o nosso castigo, as chicotadas, aquela humilhação toda, aquela vergonha, aquela cusparada, aquele cuspe no rosto, as pancadas que ele recebeu, e depois até a cruz e até a morte. Então os sacrifícios eram em animais. A instituição da lei foi através de Moisés, mas antes Deus já falava. Então Deus falou com Abraão e ele fez. O que está acontecendo entre Abraão e Deus?
Deus viu que Abraão andaria com ele. Deus viu que Abraão era simples para acreditar nele. Deus viu que Abraão ia obedecer. Deus viu que Abraão não ia duvidar. Então Deus investiu a sua presença em Abraão e veio fazer o pacto com ele. O pacto teria que ser de sangue. Então, antes de Jesus vir, muito bem, o Abraão faz tudo direitinho. Faço lembrar mais uma vez, madrugada, sozinho, preparando tudo. Isso levou dias e dias preparando para aquele momento. E ele vai ficar ali esperando Deus receber o sacrifício. O que Abraão está fazendo? Ele está consagrando um sacrifício a Deus. E ele mesmo está ali tomando conta do seu sacrifício. Então Abraão está pagando o preço de se colocar, de se pôr na presença de Deus. Como muita gente que aceita Jesus e começa a orar para se consagrar, para buscar alguma coisa e honrar o nome de Jesus, para se ver livre de um mal, para abençoar uma vida, abençoar uma família como intercessor, intercessora. Só que Abraão está lá, o seu sacrifício está lá, as horas já estão passando, e o que está acontecendo? Versículo 11. Quem lê comigo? E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, dá uma paradinha. Quantas vezes você passou temporadas orando, buscando de Deus alguma coisa, ou se consagrando a Deus, e não acontecia nada, e você desanimava, e você desanimou, e chegou a pensar e até a dizer assim: está acontecendo nada, vou parar, está adiantando nada, vou parar de orar, não acontece nada, nada se mexe. Principalmente aqui, cabeça, aqueles pensamentos de larga tudo, para com isso, está perdendo seu tempo. Você fica aí orando, você fica aí sacrificando, você vai a culto, você faz isso, você faz aquilo, o que está adiantando? As aves dos céus queriam comer o sacrifício que Abraão havia oferecido a Deus. O diabo sempre vai tentar roubar qualquer coisa que o cristão queira oferecer a Deus. Você começa a se dedicar a Deus, o diabo vai tentar te embaraçar. Você começa a se consagrar para ser batizado no Espírito Santo, ainda não aconteceu nada, o diabo vai tentar te desanimar. Pensamentos. Você persevera em buscar a Deus e oferecer cultos a Deus, alguém da família ou de fora começa a te criticar. Você vive na igreja, você é um fanático, você é um cabeça. Satanás está tentando roubar o sacrifício que Abraão está fazendo a Deus. Deixa só na canetinha que caiu. Satanás está... mas é o diabo, pastora. Olha que coisa tremenda Jesus falou na parábola do semeador. Marca isso aqui. E vai comigo lá em Lucas 8. Lucas 8. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 11 e 12. Vamos juntos? Vamos juntos? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem quem? E tira. Mas olha só. Peraí. O diabo vai tentar tirar do coração aquela palavra. Ele vai tentar roubar do coração aquela palavra. Ele vai tentar roubar Jesus daquela pessoa, o propósito que ela tem de servir a ele. Mas como é que é isso? Então olha só comigo, vamos lá. Versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Está vendo? As aves do céu, irmãos, os espíritos dos ares, estão sempre observando pessoas que querem se aproximar de Jesus para impedir. As que querem se consagrar a Jesus para impedir. Satanás odeia que o ser humano tenha comunhão com o seu Criador. Porque um pouquinho de aproximação de Deus, as trevas já vão embora, cadeias se despedaçam, uma porta se abre, já dá para respirar livremente,
já para ter uma fonte de renda, já deu uma melhorada no casamento. O diabo não quer que ninguém encontre a palavra de Deus e a coloque no coração. Porque se colocar no coração, a semente vai germinar, vai crescer e vai criar raízes. Abraão está começando a criar raízes em Deus. Uma promessa e agora um pacto. Deus faz um pacto com Abraão. Abraão agora vai ficar totalmente ligado a Deus. Deus vai cuidar de Abraão em tudo. Mas Abraão vai andar com Deus. Abraão não vai ter que se preocupar, ficar desesperado com o dia de amanhã. Abraão enfrentou um tempo de fome. Tem gente que pensa que essas crises só estão acontecendo agora neste século 21, ou aconteceu como no tempo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não, irmãos. Sempre houveram períodos de fome sobre a terra. E Deus sempre guiou o seu povo para sustentá-lo em todo o tempo. Se você conhece a história de Abraão, você sabe desse fato, dessa realidade. Então, Deus falou com Abraão e fez uma promessa. Ele creu, ficou firme. Agora Deus faz um pacto com ele, manda ele oferecer aquele holocausto, aquele sacrifício, e ele não recua, não duvida, ele vai e ele obedece. Quando o diabo vê que Abraão está fazendo o que Deus mandou, que Abraão está começando a agradar a Deus em tudo, o diabo quer roubar o sacrifício dele. O diabo vai fazer de tudo para você não oferecer culto nenhum a Deus. O diabo vai fazer de tudo para você não orar de jeito nenhum. Ou então fazer aquela oração sonolenta. Sabe aquela oraçãozinha água com açúcar? Sabe? Senhor me abençoa. Senhor cuida de mim. Que não tem valor nenhum. O diabo vai fazer de tudo para você nunca conseguir fazer uma consagração de verdade. De um jejum para dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu não quero errar. Senhor, eu vou ganhar minha família para o Senhor. Então o Senhor vai me dar sabedoria. Eu vou me consagrar, começar a orar todo dia. Mas o diabo vai se virar do avesso para você não conseguir orar todo dia. Ele vai tentar roubar a tua oferta de oração. No desânimo, no cansaço, nos embaraços. Em circunstâncias imprevistas. O diabo é mestre em fazer isso. Ele é mestre. Então você está vendo aqui. A semente foi lançada, mas caiu e ficou superficial. Gente que não coloca a palavra dentro do coração. Não foi o caso de Abraão. Abraão ouviu o que Deus falou, creu. Abraão ouviu o que Deus exigiu dele. Deus mandou ele fazer o sacrifício, ele fez. O diabo ficou em desespero. Irmãos, uma pergunta. Se não houvessem igrejas sobre a face da terra hoje, se não houvessem cristãos sobre a face da terra, para orar, para interceder, para manifestar a luz de Cristo, o que seria desse mundo sem o Espírito de Deus? O que seria de você, o que seria de mim, de nós, se não tivéssemos encontrado Jesus? Assim está o mundo. Então o diabo não suporta quando alguém realmente se oferece a Deus. Quando alguém se põe diante de Deus como oferta de sacrifício num culto, na oração, na adoração, numa vida sem pecado, fazendo tudo que agrada a Deus como luz para o mundo. As aves dos céus, as aves, está aqui o diabo, os demônios, os espíritos dos ares. Satanás não sossega. Pedro disse, o apóstolo Pedro, seja sóbrio, vigie. Seja sóbrio, ou seja, não tome decisões precipitadas. Tem gente que toma decisão precipitada. Entra num desânimo, entra numa fase de desânimo. Tem um desânimo espiritual. Estou cansado. Não quero mais. Não quero, estou cansado de orar, estou cansado de lutar. Sabe uma coisa? Eu não quero ir para o inferno, mas eu vou empurrar. Chega. É isso que o diabo, ele quer todo cristão, irmãos, fora do plano de Deus, fora do fogo do Espírito Santo. Porque quando o cristão se enche do Espírito Santo, ele abre a boca, meu irmão, o inferno treme. Pois Abraão está começando a agradar a Deus tremendamente. Deus disse a Abraão, vou te dar um filho. Ele creu. Abraão, vou fazer um pacto contigo, faz isso. Abraão fez. E o diabo está de olho. E ele quer pegar aqueles animais. Ele quer pegar aquele sacrifício. Eu estava contando hoje de manhã. Eu estou fazendo 36 anos de evangelho, de conversão.
E eu fui contar para o pessoal de manhã como foi o meu primeiro jejum. Não entendia nada direito, mas eu queria. Eu queria fazer um jejum só para agradar a Deus. Eu quero fazer um jejum. Esse negócio de ficar sem comer, de fazer um jejum por isso ou por aquilo, ou para fazer um exame, ou não sei o quê, todo mundo faz. Mas eu queria fazer um jejum para Deus, para Jesus. Aí tá. Aí eu, inocentezinha, nem imaginava que o diabo era mestre em roubar as consagrações. Tá bom. Aí estou eu, indo com os meus filhos para levá-los para a escola, e estou eu numa manhã de jejum. Aí vem uma menininha, filha de uma conhecida, pequenininha, e já vem com 2 balinhas na mão, e pega uma balinha, aqui tia, para você tia Golete para você. E eu numa alegria com a pequenininha, abri aquela balinha, falei, obrigada minha linda, e botei na boca, falei, ai meu jejum, foi pro brejo. Eu dentro de mim, a capeta, eu não tinha noção, meu primeiro jejum, mas eu vou te falar do segundo. Você não vai acreditar, porque levou um tempo, de um para o outro, eu estou querendo conhecer Jesus, eu estou querendo aprender. Eu estou querendo, né? A gente está aprendendo, consagração, orar. A gente sabia orar, nós não sabíamos orar, sabia fazer reza, que não valia nada. E repete, e conta continhas, e repete. Você começa a orar, coração aberto, você sente o Espírito de Deus, você começa, né, a sentir uma paz incrível. Bom, aí o segundo jejum, marco eu o segundo jejum, ninguém está sabendo, eu estou quietinha, né? Não falei nada, seu marido está quietinho, tal, então vamos fazer o jejum, e lá vou eu. Aí, né? De noite, falo com Jesus, Senhor, quando eu acordar, vou estar em jejum para o Senhor. Irmãos, há anos que não acontecia. Quem chega no quarto com uma bandeja com café da manhã? O marido. Meu segundo jejum. E eu não consegui ainda fazer. Vocês estão achando que é brincadeira? Por isso que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu lembro disso. Eu não tinha noção que Deus um dia ia me usar. Eu queria, não ser alguma coisa na obra de Deus, não. Eu só queria ter o Espírito de Deus. Queria o batismo no Espírito Santo. Tudo que eu estava recebendo, eu queria. Eu queria Jesus, eu queria entender a palavra. Aí eu comecei, então, vou jejuar. Se o jejum é bom para a gente sentir a presença de Deus, para quebrar a força da carne, então eu vou escutando. Não consegui o primeiro, não consegui o segundo. Comédia, meu irmão. Todas as vezes que eu vejo aquela passagem, eu lembro disso. Aí, você diz, caramba, como o diabo vigia. Como os espíritos dos ares que tomam conta de uma pessoa, de uma família. Ah, pastor, isso não existe. Não existe? Abre em Efésios capítulo 2. Carta aos Efésios capítulo 2. Você lê comigo o versículo 1 e o 2 e você vai entender claramente. Lê comigo. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasteis, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Dá uma paradinha, olha as aves do céu aí. Olha as aves do céu aí. Espíritos dos ares que ficam tomando conta de uma pessoa, para dizer, não vai encontrar salvação coisa nenhuma. Você é meu, você é minha, eu vou levar com você, vai comigo. Você vai sofrer, vou te botar isso, aquilo. Pastora, que isso? Irmãos, igreja, não subestime a sagacidade do diabo de enganar a humanidade. Agora, você que encontrou Jesus, está tudo aqui, igreja. Na parábola do semeador, a semente que ficou à beira do caminho é a palavra que não foi posta no fundo do coração. Irmãos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ao longo de uma caminhada com Jesus, vem o desânimo, vem as pressões violentas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vem as tentações, irmãos. Vem as ofertas do diabo, irmãos. Satanás, ele não sossega, ele vai fazer de tudo para tirar cada um da presença de Deus. Então, as aves do céu ficam vigiando para comer a semente. Jesus disse, a semente é a palavra. Agora o Espírito Santo, usando Paulo, diz, olha, lá antes de você encontrar Jesus,
vocês andavam como o curso desse mundo. Lembra de domingo? Não seguirás a multidão. Por quê? Estávamos no curso da multidão. Todo mundo longe de Jesus, a caminho do inferno. E aí, sofrendo, cada um fazendo o que dava na cabeça, encontrou Jesus. Volta para Deus. Agora é com Jesus, ele vai caminhar contigo. E o diabo não quer, irmãos. Satanás se sente dono de todo mundo. Não adianta fechar os olhos e dizer que essa guerra não existe. Ela existe. Você senta quietinho na poltroninha da igreja para se alimentar espiritualmente. O diabo já te tenta para você largar Jesus. O obreiro bota o uniforme e vai ensinar alguém a andar com Jesus, vai tirar as dúvidas, vai travar uma luta com aquela pessoa. O diabo ferozmente diz: eu vou te tirar daí, você está me perturbando. Nós estamos ensinando as pessoas a andarem com Deus. O diabo diz: está pensando que eu vou te dar sossego? Pois eu vou tentar. E tenta de todas as formas. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não caiu. Tem que criar raízes. Tem que criar raízes. Se você quiser chegar ao final da sua carreira salvo, vencedor, só com Jesus. E andando com Jesus, você tem que ser vigilante, porque Jesus é a palavra. Você tem que fazer o que a palavra manda. E foi o que Abraão fez. Vamos voltar lá? Então Abraão fez tudo o que Deus mandou, preparou o sacrifício, e as aves do céu querem roubar o sacrifício de Abraão. Versículo 11 de novo, estamos juntos? E as aves do céu desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, você quer enxotar as aves? Você quer enxotar as aves? Quantos aqui, de todo o coração: pastora, eu vou até o final da carreira com Jesus? Quem levanta a mão? É mesmo. Quantas vezes o diabo já soprou na tua cabeça, no teu ouvido, hein? Você está perdendo o seu tempo. O que você está fazendo dentro de igreja? Para que você ora? Não tem ninguém te ouvindo. Para que você é tão bonzinho, pagando esse preço? Por que você não vira mesa? Por que você não larga tudo? As aves do céu vêm no pensamento, usam alguma boca. Vem cá, você não acha um desperdício a tua vida enterrado dentro de uma igreja, não? Vem cá, o que você está fazendo? Você acha que está fazendo alguma coisa que vai agradar a Deus com esse uniforme? Vai viver a tua vida, rapaz. Vai curtir um pouquinho. Sim ou não? Sim ou não? Domingo, você vai para a igreja, acorda. O único dia que você tem para dormir é até mais tarde. Pode pegar uma praia. Igreja. Duvido que muitos não foram tentados no seu pensamento para sair da sua posição, para deixar de servir a Jesus, deixar de apresentar o corpo em sacrifício vivo num culto, abandonar o uniforme. Por quê? Bom, se não houver soldado, se não houver um exército, as invasões serão certas. Imagina um país em que as fronteiras não sejam vigiadas. A palavra de Deus diz: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a tua salvação, meu irmão, o diabo está de olho nela. Guarda a tua vida com a tua família em oração, porque o diabo quer destruir a família. As aves do céu estão tentando comer, querem devorar os animais que estão sendo oferecidos a Deus. Mas as aves querem comer. Só que Abraão ele enxota, sai em nome de Jesus. Porque está escrito como Jesus falou. Está perdendo seu tempo, é mesmo? Aquele que perseverar até o fim será salvo, está escrito. Você está enfurnado dentro de uma igreja. Céu e inferno são reais. Eu escolhi o céu. Tem cristão, irmãos, que o diabo vai lá, mas tenta. E muitos ele consegue. É só você ver o número de pessoas desviadas que a gente encontra nesse mundo.
O número de pessoas, irmãos, que se arrastam pelas igrejas, mas que já não alimentam aquela fé, aquela alegria de servir a Jesus, de se oferecerem holocausto, de oferecerem o seu sacrifício de louvor, o seu cântico espiritual de adoração a Deus, as suas orações fervorosas. Tem que vigiar, meu irmão, porque no meio do caminho, pode ter certeza, o diabo quer roubar o sacrifício. Ele quer que o combustível acabe. Ele quer o cristão sem forças. E aí, Abraão enxota. Abraão enxota. Tem cristão que não discerne quando um parente está no pé dele para tirar ele da igreja. Quando um colega de trabalho está no pé dele, para ele parar de se santificar. Mas Abraão enxotava. Abraão enxotava. Abraão enxotava. Ninguém é cabeça feita sem Jesus, mas sabe o que Jesus disse? Quem me convence de pecado? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, se o cristão tem certeza que a palavra de Deus é Deus, que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, por que não vigia mais? Por que esfria? Por que abandona? Porque diminui a intensidade dos seus holocaustos a Deus. Pensa. Continuando. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Pode imaginar, alto da montanha, sem um refletor, sem iluminação, ele sozinho lá, com aquele sacrifício, não acontece nada. Versículo 13. Então disse a Abraão: saibas que de certo peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servir Uzá e afligir Laão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. E tu, versículo 15, atenção. Vamos juntos? E tu irás a teus pais em paz e em boa velhice serás? Está aqui, irmãos, outra revelação de Deus para o Abraão. A palavra falou com ele: Abraão, não precisa ter medo de nada não. Pode ficar tranquilo que eu vou te recolher quando você estiver em boa velhice. Porque os cristãos não meditam, irmãos. Essas promessas de Deus são para todos que amam a Deus, que aceitam a Jesus, que se tornam filhos. Continuando. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Agora, olha o que acontece no versículo 17. O título diz: Deus faz um pacto com Abraão. Está vendo, irmãos? Agora é que o pacto vai ser selado. O pacto vai ser selado. Versículo 17. E sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí ele encerra falando da terra que esses povos dominavam, e esses povos representavam demônios. O que aconteceu aqui, irmãos? Aconteceu que um fogo passou por aquelas metades, selando o pacto entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Que fogo é esse, irmãos? Pois é. Quantos cristãos, irmãos, não buscam crescimento espiritual para terem uma comunhão e não duvidarem de que os olhos de Deus são como uma chama de fogo que estão sobre a sua vida para queimar o mal e manter o pacto para dizer: eu sou o Deus de fogo, esse é meu povo, esse é meu filho, essa é minha filha. Quando o cristão se oferece a Deus, quando o cristão se consagra a Deus, quando ele não duvida e faz de todo o coração, o Espírito de Deus está presente, mas não só naquele momento. O pacto foi feito com Jesus lá no Calvário. Então, para terminar, irmãos, por que os cristãos não alimentam a sua fé? Por que os cristãos não enfrentam, irmãos, essas forças demoníacas que tentam desanimá-lo, que tentam tirá-lo do seu posto, da sua posição? Satanás tenta tirar toda a esposa do seu casamento, ou esfriar o seu casamento. Tenta tirar todo o marido do seu casamento, da sua posição, ou esfriar o seu casamento. Satanás tenta tirar todo homem sério
da seriedade, tentando arrastá-lo para o pecado. A mulher, o jovem. Satanás está sempre tentando roubar o sacrifício que alguém faz a Deus. Se santificar com alegria, o diabo vira do avesso. Joga as maiores vantagens, as maiores ofertas. Quantos casamentos esfriam e um fogo maligno aquece fora de casa, quando deveria o casamento estar debaixo do fogo dos olhos de Deus, guardado, para que nenhum mal entrasse ali. Então, para terminar, você vai ver que esse mesmo Deus aqui é Jesus Cristo, que em Apocalipse tem os olhos como chama de fogo, mas resumidamente Deus diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Quem lê comigo em voz alta? Porque o nosso Deus é um fogo. Igreja, olha para cá. Alguma dúvida de que a palavra que foi a Abraão era Jesus? Alguma dúvida de que aquele fogo que recebeu o sacrifício de Abraão era Jesus? Alguma dúvida que este Deus do Novo Testamento é o nosso Jesus? Então, igreja, vamos aquecer a chama. Amém, igreja? Feche seus olhos, põe as mãos no coração. Pai, Senhor, que coisa tremenda, Senhor. Oh, Pai queridos, que grande alerta o Senhor está nos dando. Todas as vezes que o cristão toma uma decisão, dá um passo para agradar a Deus, o diabo tenta roubar essa oferta de sacrifício, de culto, de oração, de louvor, de idas e vindas à igreja, de comportamento de santidade, do dia a dia, olhando para o Senhor, na certeza da vida eterna, na certeza da presença de Deus. Pai, que privilégio, nós agradecemos. Senhor, que exemplo foi Abraão. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não retrocedeu, ele não jogou as coisas para o alto, ele não se entregou e não deixou as aves do céu roubarem o sacrifício do Senhor. Ele perseverou, permaneceu ao lado do seu sacrifício o tempo todo. Quantos, Pai, abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam cultos, abandonam as orações, abandonam o uniforme. Quantos, meu Pai? Mas poucos, Senhor, reconhecem que as aves do céu trabalham o tempo todo para o mal, Senhor. Que Satanás não descansa com seus demônios, está sempre tentando impedir o mundo de encontrar a verdade e tentando impedir a igreja de ganhar as almas, de produzir os frutos. Pai, muito obrigada pelo que o Senhor nos mostrou agora. Te agradecemos de todo o coração e já vemos o Abraão, além do pai na fé, como um homem de perseverança em agradar ao Senhor em tudo, em resistir a demônios, em não aceitar, Pai, as investidas do maligno. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?